Vejamos agora como utilizar o Excel para realizar um teste A9 com fator duplo sem repetição. Muito bem, imaginemos o seguinte exemplo. Imaginemos que pretendemos estudar nem mais nem menos do que a quantidade de calorias que são ingeridas quando efetuamos uma refeição no qual temos nem mais nem menos 3 bebidas em causa, ou seja, o chá, o sumo e a água. E 3 alimentos, o pão normal, o pão de sementes e o pão integral. Muito bem, foi retirado nem mais nem menos valores que cruzam exatamente esta informação. Ou seja, por exemplo, se ingerirmos chá com pão normal, estamos a ingerir 75 quilocalorias. Se, pelo contrário, for sumo e pão de sementes, estamos a ingerir 82 quilocalorias. Bem, faço só lembrar que estes valores são meramente casuais, portanto não fizeram parte de estudo nenhum. Ora bem, mas de qualquer forma servirão como exemplo de estudo para a aplicação do teste A9. Ora bem, nós pretendemos de facto verificar se de facto há variação ou não na ingestão de calorias quando de facto variamos o pão ou o tipo de pão que comemos ou então o tipo de bebida que ingerimos. Muito bem, vamos então realizar um teste A9 para verificar se essa hipótese é válida ou não. Muito bem, menu dados, análise de dados e agora A9 fator duplo sem repetição. Ora bem, porquê fator duplo? Porque de facto nós estamos a comparar dois fatores, o tipo de pão que comemos e o tipo de bebida que ingerimos. Sem repetição, porque nós não temos valores repetidos, ou seja, o que nós temos é o valor para cada um destes cruzamentos. Temos o valor de calorias quando ingerimos pão normal e chá, quando ingerimos pão de sementes e sumo, portanto não há repetição dos nossos dados. Muito bem, imprimimos então a tecla OK. Intervalo de entrada, já estava selecionado, mas vamos selecioná-lo novamente. Os rótulos, reparem, temos os rótulos, quer nas linhas, quer nas colunas, e o intervalo de saída, ou seja, vamos selecionar esta célula para delimitar o início do nosso intervalo de saída. Imprimimos OK. E aqui temos os nossos dados relativamente ao teste A9, fator duplo, sem repetição. Muito bem, o que é que nós temos aqui então? Em termos de sumário, temos a informação da contagem da soma da média e da variância para cada uma das nossas linhas, ou seja, para o pão normal, para o pão de sementes e para o pão integral. Reparem, por exemplo, em média, para o pão normal, independentemente do tipo de bebida que nós bebemos, estamos a ingerir 74 quilocalorias, pão de sementes 70 e pão integral 67, com variâncias, respectivamente, 183, 192, 174. A mesma informação em sumário por bebida, ou seja, quando ingerimos o chá, o sumo ou a água, a informação da média, da variância e da soma e a contagem. Reparem, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos perante amostras de tamanho 3. Muito bem, vamos agora analisar então os resultados da informação final do nosso A9. Ou seja, em termos comparativos, vamos ver o que se passa. Por linhas, ou seja, o que é que se passa entre pão normal, pão de sementes e pão integral? Muito bem, será que existe ou não variabilidade? Ou seja, se há variação com um erro de 5%, possa ser considerada grande. Muito bem, vamos olhar para o nosso valor de prova. 0.006. Reparem, o nosso valor de prova é um valor inferior ao nosso erro, ou seja, devemos rejeitar em nossa hipótese H0. Essa conclusão também pode ser tirada se compararmos o nosso valor F com o valor de F crítico. Reparem, F 23.15385 é superior ao valor de F crítico de 6.944272, ou seja, está na região de rejeição. Devemos rejeitar a hipótese H0, ou seja, concluímos, portanto, que há variação em termos de calorias entre a ingestão de pão normal, de sementes e integral.
Muito bem, e agora o que é que se passa em termos de colunas, ou seja, em termos daquilo que nós bebemos? Será que existe variação ou não? Muito bem, vamos olhar para o nosso valor de prova. Reparem o valor muito inferior ao nosso erro, a 0.005. Ou seja, devemos rejeitar a hipótese da igualdade. A mesma conclusão se tira quando comparamos o valor de f com o valor de f crítico. 378 é muito, mas muito superior a 6.9. Ou seja, significa que, de facto, existe variação entre chá, sumo e água em termos de calorias. Portanto, não poderemos ou não devemos considerar a nossa igualdade.